Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nesses momentos que nós estaremos aqui reunidos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de estarmos aqui aos coordenadores do Espiritismo Pará de Minas e também dizer que estamos com saudade de todos. Sabemos da situação que estamos vivendo e, com certeza, em breve nós estaremos de novo reunidos, mas eu quero deixar aqui o meu abraço sincero a todos os amigos que, com certeza, também estão sentindo saudades. Que eles sintam abraçados por nós neste momento. O tema de hoje que nós iremos estudar é os trabalhadores da última hora. Nós encontramos essa parábola no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo e também no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao 16. Interessante esta parábola, e como todas as outras que o Evangelho nos traz, que Jesus nos ensinou, é as riquezas, a fortuna espiritual que nós encontramos dentro dela. E essa, por sinal, ela tem uma fortuna assim imensa. Cada dia que nós a estudamos, cada dia que nós a lemos, algo diferente nós conseguimos encontrar, algo diferente nós conseguimos buscar do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, nos auxiliando assim, nos ajudando assim a compreender mais as palavras que o Mestre nos quis mostrar e fazer com que nós possamos encontrar o caminho que ele nos mostrou. Eu vou ler a parábola e depois a gente vai comentar, e acredito que muitos já conhecem, mas que nós possamos ter assim, neste momento, um coração aberto, porque cada vez que nós lemos mais e mais de melhor nós conseguimos enxergar quando nós estamos estudando o Evangelho. Ela começa dessa forma: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um iria receber 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, vendo outros que permaneciam na praça, desocupados, disse-lhe: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele ainda saiu na 6ª hora e na hora 9ª do dia, e fez a mesma coisa. E saindo pela 11ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide, também vós à minha vinha. Chegando à tarde, o senhor da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que tinham trabalhado apenas pela 11ª hora, aproximando-se, receberam 1 denário cada um. Vindo, por sua vez, os que tinham sido os primeiros contratados, acreditaram que lhes dariam mais, mas não receberam mais que 1 denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família,
dizendo: estes últimos só trabalharam 1 hora, e tu lhes paga o mesmo que nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, por esta resposta, disse a um deles: amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinaste comigo 1 denário por tua jornada? Toma o que é teu e vai. De minha parte, quero dar este último tanto quanto a ti. Então, não me é permitido fazer o que quero? Ou o teu olho é mau, porque sou bom? Bem, esta é a parábola da qual nós iremos estudar hoje. É preciso, primeiro, perceber vários pontos que esta parábola nos ensina. A começar quando ela começa na sua primeira frase, quando ela diz: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Quando Jesus começa uma parábola ou uma história, começando com esta frase, o reino dos céus, a gente tem que notar que ele vai falar do cotidiano, alguma coisa que estava ali acontecendo daquela época, uma coisa da vida normal, mas que tem uma outra representação, um outro significado que com certeza está na vida espiritual. Então ele começa querendo, nos mostrar o rumo que nós precisamos seguir para entender as palavras que ele depois desfaz ao longo da história. Ele começa então falando, deste pai de família. Nós temos que perceber que Jesus coloca aqui o pai de família como sendo Deus, sendo o pai bondoso, o pai amoroso, que sai logo de manhã a contratar os funcionários para a sua vinha. Nós também percebemos que ele fala de vinha. E por que a vinha? Naquela época existiam 3 alimentos básicos para a população da qual estava vivendo ali nos lineares, com Jesus. Esses 3 elementos eram o peixe da pesca, o trigo, que fabricava o pão, e fazia-se também o vinho das vinhas que eram cultivadas. Era um alimento líquido, onde se produzia o vinho, um suco um pouco mais forte, pelo qual eles ali se alimentavam. Então, a vinha significava, e significa hoje, o estado espiritual pelo qual nós precisamos passar. Porque a vinha, nos estudos do Evangelho, o vinho significa o estado espiritual pelo qual nós podemos atingir. Que estado espiritual? Porque todo o processo para chegar ao vinho, ele precisa realmente passar por situações, e assim a espiritualidade até superior compara todo este processo como aquele pelo qual se passa também na fabricação do suco da uva, do vinho, pelo qual muitas das vezes a uva é pisoteada, ela é esmagada, e nós muitas vezes precisamos passar por situações que assim, com certeza, nos leva ao progresso espiritual. Mas o plantio da uva começa logo cedo, logo quando se planta a semente, o brotar dela, depois o colocar dos ramos nas posições certas, para que possa produzir então a uva e assim produzir o vinho, produzir o suco. Então a vinha tem um aspecto imenso. Por que ele estava contratando trabalhadores para a sua vinha? A vinha significa o universo. Todo o universo, toda a criação, toda a obra divina. E nós hoje estamos inseridos dentro desse universo do qual nós necessitamos. Podemos estar no universo do nosso trabalho, aonde nós precisamos ali, trabalhar mais afinco. Nós podemos estar no universo
na vinha, né? Podemos comparar como aqui nós estamos falando, dentro da nossa família, dentro da do nosso próprio lar. Tudo isso é um universo que nós estamos necessitando. E, em geral, trabalhar em prol para que a obra de Deus possa ser concluída através dessa vinha que se faz o universo geral. E então nós começamos a entender um pai de família sendo Deus, a vinha sendo o universo, ou então um universo interior ou mais próximo de nós, que podemos dizer. E ele sai então a procurar esses trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Somos nós. Todos nós que estamos, na verdade, dispostos a fazer algo em prol da obra divina. Seja ela em qualquer situação, em qualquer denominação, mas que tenhamos aqui a vontade de trabalhar. Ele então começa a buscar estes trabalhadores logo na primeira hora. E nesta época, a primeira hora era justamente 6 horas da manhã. Porque o dia, para os judeus, começava com o pôr do sol e terminava com o pôr do sol do outro dia. Então, a noite era as primeiras horas. E quando ele, então, começa o seu descanso, ao raiar do dia, começava, então, a jornada de trabalho. Essa primeira hora se dava, então, às 6 horas da manhã, aproximadamente. E ele, então, nota-se que quando ele sai à procura desses trabalhadores, ele já o encontra na praça, esperando que alguém pudesse contratar. E, ao chegar lá, eles o contratam, ele combina com esses trabalhadores que eles receberiam 1 denário pela jornada do dia. E o que era este 1 denário? Era um salário hoje razoável. Talvez hoje seria aproximadamente mais de ou quase R$100 na jornada de trabalho. Hoje, um salário mínimo, hoje, nós ganhamos aproximadamente aí, por dia, 30 e poucos reais. Então, naquela época, este 1 denário era o sustento para aquela pessoa ou a família dela por 1 ou 2 dias. Então, era um salário razoável. E ele, então, sai nessa primeira hora e contrata esses primeiros trabalhadores e manda para a sua vinha. Saindo, né, na terceira hora, por volta das 9 horas da manhã, ele faz o mesmo. Contrata os trabalhadores e fala com eles dessa forma: eu lhes pagarei o que for razoável. Ele faz isto, lá fala, na parábola que nós lemos, fala a mesma coisa, né? Na primeira, na terceira, na sexta e na 9ª hora, ele vai e faz o mesmo pela qual ele tinha feito com aqueles, que ele pagaria o que fosse razoável. Então nós começamos a pensar, a imaginar, a buscar aqui este pai de família, este dono da vinha, o que ele poderia pagar esses trabalhadores? Talvez um meio denário, 1/4 do denário, porque eles estavam trabalhando razoavelmente, não o dia todo, mas eles o dizem: eu pagarei o que for razoável. E combinou com todos, e todos foram. Mas quando chega na 10ª hora, porque ele vai 6, às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. E quando ele chega na 10ª hora, que é por volta das 5 horas da tarde, ele vai e ainda vê trabalhadores na praça. E pergunta a eles: mas por que vós ainda estás aqui? Porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou para trabalhar. E ele pega e não fala nada, simplesmente diz: vai à minha vinha e trabalhe. E eles foram. Impressionante, porque eles ficaram ali o dia inteiro, esperando alguém que pudesse
os assalariar ou os contratar. Tem que ter muita perseverança, porque faltando 1 hora para terminar a jornada de trabalho, às 5 horas da tarde, terminava às 6 horas da tarde, quem iria contratar ou quem daria algo a eles que pudessem, então, recompensar por aquelas esperas? Ali está nutridos de uma perseverança, de uma fé muito grande. Mas começa-se, então, aqui o que é talvez o ponto forte e mais abrangente pela qual Jesus quer nos mostrar nesta parábola. Quando termina as 12 horas de trabalho, o administrador deste dono da vinha chega para o seu administrador e pede que ele comece a pagar os seus trabalhadores a partir daqueles que chegaram por último. Aqueles que ele assalariou a partir da 1/10 hora, que trabalhou apenas 1 hora. Então, o administrador começa a pagar e ele pede que pague a todos 1 denário. E ele então começou a chamar esses últimos e começou a pagar 1 denário a cada um. Interessante que a própria parábola mostra que quando ele fez este pagamento, quando ele demonstrou que ele ia pagar 1 denário a esses últimos, os outros começaram a murmurar. Os outros começaram a falar, a pensar, a achar que talvez eles iriam ganhar uma quantidade muito maior daquilo que aqueles últimos estavam ganhando. Só que isso não aconteceu. Ele mandou e pagou a todos 1 denário. Até que quando aqueles primeiros trabalhadores que chegaram na vinha, na primeira hora, 6 horas da manhã, começou a falar e a murmurar, a chegar a dizer ao trabalhador, ao proprietário da vinha, que ele estava sendo injusto, porque eles tinham aguentado, todo dia, todo o calor, toda a situação, que passou de trabalho, e receberam a mesma coisa do que aqueles que tinham trabalhado apenas 1 hora. E este patrão, este pai de família que nos fala a parábola, de uma sabedoria imensa e infinita bondade, diz para ele assim: por que você reclamas? Por que você murmura aquilo que eu não estou sendo injusto? Por que você busca uma justiça se eu não estou sendo injusto? E ele então fala com ele: se eu combinei com você 1 denário, estou te pagando 1 denário. Eu estou te dando aquilo que nós combinamos, nem a mais e nem a menos. Não foi isso que combinamos? Ele então começa, a sentir a situação pela qual estava ali passando, e este senhor ainda vai mais longe. Ele toca no ponto que talvez nós precisamos buscar, compreender e atirar de nossas vidas todos os dias. Ele pega e diz para esse trabalhador: por que não posso ser bom? Será que o teu mau olho é que está enxergando, está fazendo com que você sinta inveja dos outros que trabalharam um pouco? E ele então percebe nisto o que ele estava falando. E ele então pede: toma o que é teu e vá. Toma o que é teu e vá. Por quê? Ele já tinha combinado, ele já tinha feito o pagamento, e ele realmente não estava sendo injusto. Muito pelo contrário, justo, porque foi isso que ele havia combinado. O que isso então nos demonstra? Do que nós podemos tirar desses ensinamentos, dessas passagens pela qual nós estamos aqui vendo nesta parábola? Tem algo aqui maravilhoso. Isso que nós acabamos de falar a respeito da inveja é o que talvez nos tem
colocado muitas das vezes numa situação que nós não estamos conseguindo controlar, ou que nós não estamos enxergando, que nós estamos atrapalhando a nós e aos outros que estão à nossa volta. Ele fala claramente. E isso mesmo que a gente às vezes fala, eu não tenho inveja, eu não sinto inveja. Mas no íntimo de cada um de nós, nós ainda às vezes pensamos, eu queria ter isso, eu queria aquilo que fulano tem. Eu queria aquilo que aquela pessoa conseguiu agora. Por que eu não estou no lugar dela? É uma inveja às vezes disfarçada, mas que realmente ela ainda prejudica a todos nós. Mas o mais impressionante é que nós vamos caminhando, nós vamos tentando chegar nesses pontos, nessas pérolas que esta passagem nos traz, é que quando nós pensamos assim, mas se ele pagou todos o mesmo denário, por quê? O que ele queria demonstrar com isso? O que essa história pode nos fazer? Os outros trabalharam mais, mas eles foram invejosos. Os outros trabalharam menos e eles receberam a mesma quantidade. Aqui é um ponto que nós não podemos esquecer jamais. É a bondade pela qual este pai de família, este dono da vinha, que representa Deus, nos é colocado. Porque ele vai justamente naqueles que permaneceram lá durante todo o dia na praça. Havia ali dentro daquela situação, dentro daquelas pessoas, talvez uma necessidade muito grande. Por que eles estavam ali? Eu, se fosse realmente estar ali para esperar, talvez eu não teria capacidade de esperar todas essas horas, 11 horas, e ainda acreditar que chegaria uma pessoa e me contrataria. Mas o que nós mais percebemos nisto é que ele busca justamente a necessidade. Com certeza aqueles que ali estavam, com certeza aqueles que esperaram este momento, eles precisavam deste dinheiro para levar o alimento às suas famílias. Ali então mostram uma fé, uma perseverança, e ao mesmo tempo, nós que somos espíritas podemos nos colocar justamente nesse ponto de quantas e quantas dezenas de anos, ou até centenas, ficamos no mundo espiritual esperando a oportunidade para estar hoje nesta seara, estudando, aprendendo, buscando de alguma forma ajudar o Cristo na sua obra. Então, nós que às vezes estamos aqui lutando, estamos numa busca, às vezes até quase que rastejando, com tantas dificuldades, mas mesmo assim, a nossa consciência ainda fala, trabalhe, lute, né? O que a doutrina nos ensina, busque cada dia mais o seu aprimoramento, a sua semelhança com o Cristo. E é justamente neste ponto que nós aprendemos algo também de maravilhoso. Porque Deus aqui, Ele não faz Ele não nos dá o que nós merecemos todas as vezes. Mas Ele muitas das vezes, na maior parte das vezes, Ele nos dá o que nós necessitamos. Então foi justamente o que aconteceu com esses trabalhadores da última hora. Deus não nos olhando para os nossos méritos, mas Ele olha com certeza, a partir da sua misericórdia, para as nossas necessidades. Foi justamente o que Ele olhou para aqueles que estavam lá trabalhando a 1/10 hora. A necessidade pela qual nós hoje
nós hoje necessitamos. E muitas das vezes nós não entendemos o que estamos passando, nós não aceitamos essa situação, mas nós sabemos lá no íntimo, nós que estudamos a doutrina espírita, nós que sabemos, nós estamos passando, não é porque merecemos, porque necessitamos. Estamos necessitados disso para que o nosso progresso espiritual possa então chegar ao nível pela qual Jesus tem programado para todos nós. E nós precisamos tirar isso que ao longo dos séculos nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo de nossas vidas e também nos tornando muitas das vezes um juiz na vida alheia. Porque nós colocamos muitas das vezes a situação do mérito. Ah, mas eu vou te dar isto, eu vou fazer isto, porque você merece. Mas a caridade verdadeira, a caridade plena, ela precisa ser colocada diante da necessidade. Então nós começamos a educar os nossos sentimentos e queremos também educar as pessoas que estão à nossa volta com um mérito. Ah, mas eu vou dar o meu filho porque ele merece. E talvez ele não mereça, mas ele necessita de algo. Talvez hoje uma educação que às vezes nos foge um pouco do nosso controle, porque nós estamos, eu vou dar porque ele merece, porque eu não tive. Então, o mérito tomou a parte maior. Não se torna uma caridade, não se torna aquilo que nós mais necessitamos, que é, na verdade, o que nós precisamos. Esse precisar, meu filho merece, mas o que ele precisa? Nós olhamos talvez para nossas esposas, muitos olham para os seus esposos. O que você está merecendo hoje? O que você merece? Ao invés de nós olharmos, temos o olhar pela qual Jesus fez em toda a sua trajetória na terra, que foi buscar a necessidade de cada um. E essa necessidade, ela era claramente demonstrada em cada uma das suas passagens. Quando nós lembramos da mulher hemorrágica, que jogada ao chão e com aquela multidão, com as pedras nas mãos, queriam apredejá-la. Ele simplesmente olha, aquela frase maravilhosa, aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a mulher então, de cabeça baixa, ali no chão, ouve talvez as pedras caindo, um saindo, outro saindo, e quando ela se levanta, ajudado pelas mãos de Jesus a levantar, ele a pergunta: cadê os teus acusadores? E não havia nenhum. O que essa mulher mais necessitava era da mão que a erguia e do olhar que dizia para ela: vais e não peques mais. Era o que ela necessitava. O que ela mais necessitava era ouvir de Jesus: vais e não peques mais. Assim acontecia com vários outros, como o cego lá de Jericó, que gritava e pedia a Jesus que o pudesse aproximar para que ele pudesse ali fazer algo ou curá-lo. Assim também aconteceu. A tua fé te salvou. A necessidade não era, na verdade, a cura. Não era, na verdade, aquilo que Jesus podia ajudar naquele momento. Mas realçar aquilo que ele mais precisava para continuar, a partir daquele momento, uma nova vida. Quando ele dizia para a mulher adúltera: vais e não peques mais, é para que ela entendesse realmente que o pecado estava acabando com ela.
estava levando ela à derrota. E o cego justamente para que ele realçasse cada vez mais a sua fé. Para que a sua fé não se abalasse, mas que ele continuasse lutando e encontrando então ali a oportunidade do crescimento pela qual Jesus nos veio demonstrar. Então, muitas das vezes, eu fico naquela situação, o que eu mereço? O que eu posso merecer? Às vezes peço até nas minhas orações algo que eu realmente, neste momento, eu sei que eu não mereço. Mas nós deveríamos pedir e buscar as nossas necessidades. Da mesma forma, ter este olhar pela qual Jesus, ao contar esta parábola, colocou através deste Pai bondoso, desse patrão generoso, podemos assim falar, este olhar de necessidade para aqueles que na 10ª hora, o que eles fariam com aquele pouco dinheiro? Mas a necessidade deles fez então com que essa generosidade pudesse então alcançar a eles. E nós lembramos de uma frase de Dr. Bezerra de Menezes, que quando nós pensamos na necessidade alheia, pensamos naquilo que nós podemos fazer para ajudar cada vez mais o nosso próximo e assim ajudando a nós mesmos, Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que diz que a caridade, quando muito discutida, o socorro chega tarde. Entra justamente coroando esta parábola quando nós deixamos de olhar as necessidades para poder fazer da nossa caridade onde há um mérito nas pessoas. As pessoas às vezes, mas ela não merece, mas a necessidade dela é aquele momento, é aquilo que ela está passando. E nós não percebemos que talvez um simples abraço, um simples telefonema, uma simples conversa, na situação que hoje nós estamos vivendo, dessa pandemia, pode às vezes ajudar muita gente. Nós não precisamos da caridade somente material, mas isso hoje que nós estamos vivendo, todo esse processo que nós estamos aqui vivendo esses últimos meses, nós sabemos que talvez é justamente para buscar esses valores mais íntimos, para entrar dentro muitas das vezes das nossas famílias que estavam abandonadas, que estavam às vezes sem o tempo devido que nós precisávamos estar com elas. Tentar enxergar ali a necessidade de cada um. Porque nós muitas das vezes, nós só buscamos a nós. Ah, você não faz isso para mim. Você não merece porque você não faz isso para mim. Você não fez isso, então você não... E justamente, talvez, não fez porque ele não consiga. Ela não tem a capacidade ainda de fazer. E nós esquecemos de olhar justamente essas situações, olhar essas coisas mais simples, para poder então buscar dentro dos ensinamentos de Jesus essas pérolas, Nós hoje, no patamar que nós estamos, se eu estou dentro de uma situação, no patamar evolutivo, todos nós aqui estamos, Deus não vai jamais, nos abandonar, e Ele vai justamente buscar as nossas necessidades, não os nossos méritos. Por quê? Porque méritos nós ainda temos poucos. Temos alguns, mas são poucos, como a obra, por exemplo, de Jesus. Mas a necessidade minha é realmente aquela que Deus vai olhar e vai me conceder. Vai fazer com que eu possa sentir realmente a sua presença em minha vida. Para que eu
posso então encontrar ali a presença dele, o toque da sua mão, do seu coração, me dizendo: é isto que você necessita neste momento. Tem uma história, e que cai justamente nisso que nós estamos falando aqui. A história, ela tem como título, eu gosto muito, e no final é até um pouco engraçada, mas se a gente buscar dentro da doutrina os ensinamentos, é na verdade uma realidade, da Mariquinha Teimosa. Quem era essa Mariquinha? Era uma pessoa que já viveu há muito tempo, né? E dentro das festas que eles viviam, que eram no campo, não era na cidade, tinha a festa junina, que com certeza todos nós conhecemos e já participamos de alguma. Então, era festa junina, lá na cidade da Mariquinha Teimosa. E ela ganhou esse apelido justamente por ser teimosa. De tão teimosa, ela acabou ficando famosa. E eles o colocaram no nome dela de Mariquinha Teimosa. E nessas festas que acontecem, né, no campo, na roça, sempre eles, aquela fartura de comida, de biscoito, tem também algumas bebidas que acabam sendo alcoólicas, e a Mariquinha, né, infelizmente acabou tomando muito dessa bebida e acabou ficando então, né, alcoolizada, a ponto de, na hora de soltar os foguetes, que eles rezavam e logo após a reza iam soltar os foguetes para ali celebrar aquela reza, aquele dia santo pela qual eles estavam ali vivendo. E ela então, meio embriagada, na hora de soltar os foguetes, eles sempre soltam aqueles rojões e sempre vem com 3 tiros, dão 3 tiros muito fortes. Ela toma do fogueteiro e não deixa o fogueteiro soltar. Ela vai lá na fogueira, né? Pega uma brasa, coloca no pavio e segura então aquele rojão que ia soltar. E infelizmente, né? Ela segurando, os amigos que estavam do lado gritando: solta Mariquinha, e ela não soltava, solta Mariquinha, e ela não soltava. E ela falava: como é que eu vou soltar? A festa é aqui embaixo, não é lá em cima. Para que eu vou soltar? Até que, infelizmente, o foguete estourou. E acabou, então, né, tirando a vida da Mariquinha. E acabaram, infelizmente, tendo que procurar os pedaços. Infelizmente, ela despedaçou. E no outro dia, né, ajuntaram aquilo tudo, levaram para ser enterrado, e na hora que estavam caminhando para poder enterrá-la no cemitério, tinham que passar numa pinguela. E infelizmente, um dos que estavam levando o caixão não conseguiu, né, segurar e acabou tombando e o caixão caindo, e a Mariquinha saiu rio abaixo. E muitos tentando buscar de novo, pegar as coisas que estavam dentro e colocar de novo dentro do caixão. Um estava rio acima subindo, né? E um dos que estavam embaixo gritou: mas por que você está subindo? Você está indo rio acima? Aí ele simplesmente disse: mas ela era teimosa, vai ver que em vez dela descer, ela quer subir, né? Infelizmente, nós estamos dentro dessa situação, né? Nós, quantas das vezes estamos aqui teimosos, várias e várias reencarnações. Nós não queremos tirar, né, ainda aquele olhar de orgulho e deixar que a caridade nos tome conta de nosso coração. Essa caridade pura, essa caridade verdadeira,
Quantas vezes nós estamos como a Mariquinha embriagados, segurando o rojão, segurando o foguete, e os amigos espirituais, as pessoas que estão à nossa volta, que estão na mesma caminhada que nós, nos pede: solta, deixa isto, para com isto, isso está te fazendo, mal, não faz isso mais não. E nós estamos abraçados, segurando, até que nós chegamos, vamos embora, e a reencarnação fica a mesma coisa, ou às vezes até pior, como aconteceu com a Mariquinha. E esta caridade que nós precisamos buscar, este olhar que essa parábola nos ensina neste momento, essa parábola nos puxa para essas verdades eternas, elas precisam ser colocadas em prática. Nós, como somos espíritas, e nós sabemos o valor da caridade pura e verdadeira, é onde nós mais precisamos trabalhar. Não que precisamos deixar tudo, não é isto, mas pelo menos ter a capacidade de buscar o olhar pelo qual Jesus nos ensinou. Nenhum de seus atos sobre a terra deixou de ser caridoso. Nenhum olhar buscou o mérito, mas ele sempre buscava a necessidade. Há tanto que quando João, e Tiago chegaram até ele e pediram a ele: quando o Senhor for para o teu reino, coloque-nos à direita e o outro à esquerda. E a resposta de Jesus, que aquele não era o reino deles. Não era dessa forma. Para que eles pudessem entrar no seu reino, eles precisavam aprender a servir, a trabalhar. Quanto nós estamos precisando de trabalhar dentro de nós mesmos e dentro dessas vinhas que aqui nós já falamos, para que nós possamos, através do trabalho, então, crescer espiritualmente. Não sei se vocês recordam, não sei se vocês lembram, que quando ele saiu, a combinar, todos, o da primeira hora ele disse 1 denário, e todos os outros ele disse que pagaria o razoável. Só que o da 1/10 hora, ele não disse o salário que iria pagar. Apenas disse: vai e trabalhe. É interessante porque André Luiz fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E realmente, isso é a maior verdade. Não só com nós espíritas, mas quantos missionários estão na terra hoje tentando levar a mensagem do Cristo. Talvez com algumas diferenciações daquilo que entendemos, mas talvez com um coração puro, tentando levar este Cristo que eles conheceram, que eles já compreendem um pouco, levar às pessoas que tanto necessitam. Mas voltando ao salário, lá no último, da 1/10 hora, ele não fala de salário. Aí, neste capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, na última mensagem, para fechar o capítulo, a mensagem tem como título Os Trabalhadores do Senhor, e ela está com o nome de O Espírito de Verdade, em Paris, em 1862. Os Trabalhadores do Senhor, a última mensagem do capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, para que nós possamos entender essa parábola ainda mais um pouco. Nós possamos tirar dela a pérola, os ensinamentos tão ricos e valiosos
que ela pode nos deixar. O primeiro parágrafo: atingiste o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresses e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disseram aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Não vou ler tudo, porque ela é um pouco grande, mas quem quiser, está lá, na última mensagem do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu já disse, ela é assinada pelo Espírito de Verdade. 1800 anos depois, vem então a confirmação do salário daqueles que tiveram em uma hora a capacidade de talvez fazer muito mais do que aqueles que ficaram o dia inteiro, que tiveram a oportunidade, que da mesma forma que quando eles foram na 1ª hora, ninguém ficou na praça, a praça ficou vazia, um sinal de que Deus chama a todos que estão prontos a trabalhar. E o Espírito de Verdade, ele então fala, 1800 anos depois, o salário desses que com certeza naquele momento não foi falado. E uma das frases mais bonitas desse primeiro parágrafo e que precisa nos chamar a atenção: felizes serão os que tiveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresses e movidos apenas pela caridade. Esse ponto, sem nenhum interesse, com desinteresse total, movidos apenas pela caridade, que é a busca da necessidade minha e daqueles que estão à minha volta. Então, esta mensagem finaliza este capítulo e nos dá um entendimento para que nós possamos realmente ser os trabalhadores da última hora. Não ser apenas espíritas ou qualquer uma denominação que carrega o nome dela, mas que sejam os trabalhadores que vão em busca do acabamento da obra do Cristo, com consciência plena de que, em primeiro lugar, a obra do Cristo é do Cristo, pertence a Ele, nós estamos aqui servindo, assim como Ele veio e nunca foi servido, e sim, Ele serviu a todos. Esta é a missão pela qual nós não podemos esquecer. Ser um trabalhador da última hora é não ter qualquer interesse, seja ele qual for, porque nós ainda temos dentro de nós ainda pensamos o que nós podemos ganhar através disso que eu estou fazendo. E dentro da mensagem do Espírito de Verdade, ele finaliza mostrando então que serão felizes aqueles que não tiverem o interesse, mas sim o desinteresse total, mas movido apenas pela caridade. Que Jesus, possa nos dar força de buscar a cada dia esta compreensão, possa nos dar força de buscar a cada dia mais a integração com Ele,
Que possamos abrir os corações para cada dia que buscarmos o Teu Evangelho e assim perceber essas pérolas que dele com certeza brota quando o nosso olhar quer ser modificado. Que Jesus nos abençoe, meus amigos, e que nós possamos a cada dia, mais e mais, tornar não somente trabalhadores, mas servidores fiéis do Cristo. Assim como Chico, Madre Teresa e tantos outros que desempenham sobre o nosso planeta a missão de representar fielmente o Cristo em nossas vidas, no exemplo e na dignidade da expressão do seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Vamos então encerrar agradecendo a Jesus pela oportunidade bendita e, acima de tudo, pela companhia dos nossos benfeitores espirituais que sempre estão nos amparando, nos ajudando, nos mostrando os caminhos pelos quais nós devemos seguir. Que possamos, Senhor, ser este trabalhador do qual o Senhor espera que nós sejamos, mesmo que talvez com tantas dificuldades, sem ver em nós talvez a capacidade de te ajudar, mas que nós possamos encontrar a cada dia, mesmo que seja pequena, uma oportunidade de te servir, de te revelar, de te mostrar, de poder então assim, de alguma forma, te anunciar a todos aqueles que estão à nossa volta. Seja conosco, Jesus, e abençoe este planeta. Abençoe, Senhor, a todos quanto, neste momento, clamam e pedem e rogam pelo Teu nome, a ajuda e a proteção, pela qual nós tanto necessitamos para podermos assim continuar vivendo. Abençoe-nos a todos nós, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.